Se você gosta dessas histórias emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Tem coisas que a gente não conta para ninguém, não porque seja vergonha, mas porque falta palavra. Palavra que aguente o peso. Palavra que não quebre no meio da frase e deixe tudo espalhado no chão, feio, sem ter como recolher. Eu aprendi isso cedo. Com o primeiro marido, aprendi que chorar alto assusta a criança. Que quando você desmorona na frente dos seus filhos, eles ficam com aquele olhar, sabe aquele olhar, que parece que estão pedindo licença para existir. Então eu aprendi a chorar de outro jeito, com a boca fechada, com o travesseiro na cara, com a torneira aberta para abafar o som. Aprendi a engolir o choro como quem engole remédio amargo. De uma vez, sem mastigar. Meu nome é Teresa, Teresa Ferreira dos Santos. Mas isso não diz nada sobre mim. Nome é casca. O que eu sou de verdade fica embaixo, nas camadas que a vida foi empilhando, uma perda em cima da outra, como roupa molhada que nunca seca direito. Joaquim foi o primeiro. A gente casou novo, os dois. Ele tinha 23 anos, eu tinha 21. E a gente não tinha quase nada além de uma cama de solteiro que a minha mãe deu de presente e um fogão a lenha que ele trouxe da casa do pai. Mas tinha alegria. Tinha aquela alegria boba de começo, de quem acha que a vida vai ser boa, só porque o coração está cheio. Joaquim era roçador, saía antes do sol e voltava depois que ele ia embora. Chegava com o cheiro de terra misturado com suor, comia o que eu tinha feito e depois ficava sentado na porta de casa olhando o escuro, em silêncio. Eu nunca soube o que ele ficava pensando nesses momentos e não perguntava. Tinha uma coisa naquele silêncio dele que era sagrada e eu respeitava como se fosse. A gente teve Elisa primeiro, depois Pedro. Com 2 filhos e uma roça que dava pouco, a vida ficou apertada de um jeito que só quem foi pobre de verdade entende. Não é aperto de falta de luxo, não. É aperto de calcular se dá para comprar o sabão ou se deixa para a semana que vem. É aperto de olhar para o prato e dividir pelo número de bocas e perceber que não fecha. É acordar de madrugada com aquela angústia seca no peito, sem conseguir dormir de novo, porque a cabeça não para de fazer conta. Mas a gente estava junto. E junto a coisa parece mais leve, parece suportável. Numa manhã de terça-feira, eu sei que era terça porque eu tinha lavado roupa no dia anterior e ela ainda estava no varal. Joaquim saiu para a roça como sempre. Deu um beijo na testa de Elisa que estava dormindo. Olhou para Pedro no berço. Me olhou de um jeito que eu não soube interpretar na hora. Hoje eu sei que era despedida, mas a gente nunca sabe essas coisas quando está acontecendo. Só entende depois, quando já não adianta mais. E foi embora. Na hora do almoço, veio um vizinho. O nome dele era Dito, um homem quieto que falava pouco. Ele parou na porta e tirou o chapéu. E quando o homem tira o chapéu assim, sem ser convidado, sem ter motivo aparente, é porque a notícia que ele carrega não cabe com o chapéu na cabeça. Carrega diferente, carrega pesada. Foi o coração, Teresa, foi o coração. 3 palavras, que fizeram o meu parar também. Eu não gritei, não caí. Fiquei parada, com a colher de pau ainda na mão, olhando para Dito sem conseguir entender como o mundo continuava igual do lado de fora. O sol no mesmo lugar, os pássaros nos mesmos galhos, a fumaça do fogão subindo do mesmo jeito, enquanto dentro de mim tudo tinha acabado de desmoronar. Elisa tinha 5 anos, Pedro tinha 18 meses. E eu tinha 26 anos e uma vida inteira pela frente, sozinha. Eu criei os dois como deu. Como pude, como consegui. Limpei casa dos outros, lavei roupa alheia, passei pano em chão de gente que às vezes nem me olhava quando eu entrava. Eu era invisível para essas pessoas, uma presença necessária, mas incômoda, como goteira no telhado. Elas queriam o resultado do meu trabalho, não a minha existência. Mas eu ia, porque não tinha outra saída. Minhas mãos ficaram grossas.
As juntas ficaram escuras. Tinha rachadura nos calcanhares que doía quando o tempo esfriava. Tinha dia que eu chegava em casa tão cansada que não conseguia nem tirar o sapato em pé. Sentava na soleira da porta e ficava assim, com a cabeça encostada na parede, esperando a força voltar. A força sempre voltava, porque tinha 2 pares de olhos me esperando. Teve dia que eu comi resto, não o que sobrou do almoço. Resto de verdade, o que tinha ficado na beirada do prato dos outros. Levava para casa escondido numa sacola, com vergonha, e aquecia no fogão, e dizia para Elisa e Pedro que eu já tinha comido, que não estava com fome, que podia ser que tinha comido cedo demais porque o almoço na casa das patroas tinha sido farto. Mentia olhando nos olhos, e ficava feliz quando eles acreditavam, porque quando tem filho com fome olhando para você, a vergonha some, some rápido. Fica só o instinto, a coisa que faz a gente ir à frente de qualquer obstáculo, de qualquer humilhação, só para garantir que eles estão bem. Pedro cresceu mais tímido. Elisa cresceu com uma teimosia que era minha cara. Do jeito que eu era, antes das perdas me apararem os cantos. Ela ria alto, falava o que pensava, não abaixava a cabeça para ninguém. Eu olhava para ela às vezes e ficava com um orgulho que doía um pouco, porque parecia que ela tinha pegado tudo que eu tinha perdido e estava carregando no lugar de mim. Quando ela cresceu, casou com Rogério. Eu não gostei de Rogério desde o começo. Tinha uma leveza nele que não era tranquilidade, era descuido, o tipo de homem que sorri fácil demais porque nunca levou nada muito a sério. Mas Elisa amava. E eu aprendi a calar o que sentia, porque filho crescido não é nossa posse. Ela teve Mateus, depois Lívia. E então, numa estrada de terra, numa noite de chuva forte, numa curva que o motorista não viu bem ou não freou a tempo, eu nunca soube a versão certa. Eu perdi minha filha. Elisa morreu com 31 anos. E eu fiquei olhando para o caixão pensando, isso não é certo. Não é a ordem certa das coisas. Mãe não é para enterrar filho. Mãe é para ser enterrada por filho. Eu estava quebrando a sequência natural do mundo. E isso me parecia um erro tão grave, tão absurdo, que eu fiquei esperando alguém aparecer para corrigir. Alguém que dissesse que tinha havido um engano, que era outra, que minha Elisa estava bem. Ninguém apareceu. Rogério ficou 2 semanas, depois foi saindo. Primeiro com desculpa de trabalho, depois sem desculpa nenhuma. Um dia eu liguei e o número estava fora de área. Depois não existia mais. Simplesmente sumiu. E eu fiquei com Mateus, que tinha 6 anos, e com Lívia, que tinha 4. 2 netos, 2 pares de olhos que tinham acabado de aprender que o mundo pode tirar a mãe da gente numa noite de chuva, sem aviso, sem licença, sem fazer sentido. Pedro tentou ajudar, mas Pedro tinha a vida dele, longe, e a vida dele não sobrava muito. A gente se falava às vezes, mas com aquela distância que vai crescendo entre as pessoas quando a dor é grande demais e ninguém sabe o que dizer. A gente foi virando estranhos com a mesma história. Eu e os meninos fomos vivendo. Fui fazendo o que sabia. Fui para onde me chamavam. Fui carregando. A casa que eu morava era alugada. Uma casinha de 2 cômodos que eu pagava com o que recebia das faxinas. Pequena, mas era minha. Era onde os netos dormiam. Era onde eu acordava todo dia e dizia para mim mesma que ia dar conta. Estava dando. Até que a família do meu marido resolveu aparecer. 10 anos depois da morte de Joaquim, eles chegaram. Bem vestidos, cheirosos, com papéis na mão e a certeza de quem nunca precisou se envergonhar de nada. Sentaram na minha mesa, beberam do meu café e um deles, o mais velho, o que tinha a voz mais firme e os olhos mais frios, colocou um envelope na mesa e disse: "A senhora precisa sair, Teresa. Essa casa pertence à família." Não foi grito, não foi discussão, foi pior. Foi frieza. A frieza de quem já decidiu, que já resolveu, que só está ali por formalidade. Eu olhei para o envelope.
Olhei para ele, olhei para Mateus, que estava na outra peça fingindo brincar, mas eu sabia que estava ouvindo tudo. Engoli o que ia dizer, porque o que eu queria dizer não tinha como ser dito na frente de criança. Naquela noite, depois que eles foram embora, Mateus veio até mim. Ficou parado na porta do quarto com aquela carinha de quem não quer assustar, mas está assustado, e perguntou baixinho: Vó, a gente vai morar na rua? Eu puxei ele para perto, coloquei a cabeça dele no meu ombro e disse: Não, meu filho, a avó dá um jeito. E engoli o choro, pela milésima vez na vida. Engoli o choro, porque quando tem criança olhando para você, você não pode quebrar, mesmo quando está inteira por fora e em cacos por dentro. Você não pode quebrar. A notícia veio por carta, eu nem lembro a última vez que tinha recebido uma carta de verdade. Com envelope, com selo, com o meu nome escrito à mão por alguém que pegou caneta e papel e pensou em mim com aquela deliberação que só carta manuscrita tem. Normalmente era conta. Normalmente era cobrança. Normalmente eu já sabia o que estava dentro antes de abrir. E abria mesmo assim, porque ignorar não faz a dívida sumir. Mas essa era diferente. O envelope era bege, grosso, com um carimbo de cartório no canto esquerdo que eu fiquei olhando por um tempo antes de entender o que significava. Estava escrito: espólio de Sebastião Augusto Ferreira, notificação de herdeiro, Sebastião Ferreira, meu avô. Eu fiquei parada na calçada com a carta na mão, com o sol batendo na minha nuca, sentindo uma coisa estranha. Não era saudade, porque saudade pressupõe que houve convivência, que houve afeto, que houve algo que valha a pena sentir falta. Era outra coisa. Era o estranhamento de ouvir o nome de alguém que existiu na sua vida só como ausência, como um espaço vazio em formato de pessoa. Sebastião Ferreira era o pai da minha mãe, e minha mãe ele nunca reconheceu direito. A história era a de sempre, a história que se repete em família pobre, de geração em geração, como uma maldição que ninguém sabe quebrar. Ele tinha tido um caso, minha avó tinha ficado grávida. Ele tinha negado, depois assumido pela metade, depois sumido. Minha mãe cresceu sabendo quem era o pai, mas sem ter pai de verdade. Sem ter casa, sem ter nome, sem ter o simples gesto de um homem que chega e diz: esse filho é meu e eu respondo por ele. Ele não fez isso. E quando minha mãe morreu, cedo demais, cansada demais, eu fiquei sem nem essa meia herança de nome que ela tinha carregado. Fiquei sem nada que viesse dele. Então, quando eu vi aquele envelope com o nome dele, a primeira coisa que eu senti foi raiva. Uma raiva velha, guardada, do tipo que a gente esquece que tem até que algo cutuca, e ela aparece inteira, como se nunca tivesse saído. Mas eu abri. O cartório ficava na cidade. Tive que pegar 2 ônibus. Deixei Mateus e Lívia com a vizinha, a dona Carminha, uma mulher de cabelo branco que vivia reclamando de tudo, mas nunca negava ajuda. Desse tipo de pessoa, o mundo precisa mais do que imagina. O advogado era jovem. Usava óculos que eram grandes demais para o rosto. Me fez sentar numa cadeira de couro que era fria e me passou uma série de papéis que eu tentei ler, mas as palavras ficavam se embaralhando na minha cabeça, porque o que ele estava dizendo era grande demais para caber em linguagem de cartório. Sebastião Ferreira tinha morrido. Sem outros herdeiros diretos reconhecidos, ele nunca casou, nunca formalizou mais nenhum filho. Minha mãe, apesar de tudo, estava registrada em algum papel antigo que ele assinou num momento de consciência ou de fraqueza, não sei qual. E como minha mãe já tinha morrido, a herança descia para mim. A herança era uma propriedade rural, 400 metros quadrados de terra e uma casa. Que tipo de casa? Eu perguntei. O advogado ajustou os óculos e olhou para o papel com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que preferia não ter que dizer. Construção antiga. Estrutura de pau a pique com cobertura de palha. Localizada em zona rural isolada, a aproximadamente 120 quilômetros daqui. Ele pausou.
A propriedade está, segundo o último registro, desocupada há pelo menos 8 anos. Eu deixei o silêncio ficar no ar por um momento. E o senhor Sebastião morava lá antes de morrer? Ele morava. Outra pausa. Mas nos últimos anos ele... A senhora precisa entender que os relatos dos vizinhos da região indicam que ele se tornou bastante recluso. Alguns dizem que ele não estava bem da cabeça. Enlouqueceu? O advogado escolheu as palavras com o cuidado de quem não quer processos. Apresentava comportamento excêntrico, não recebia visitas, não saía. Os moradores mais próximos, e mais próximos nessa região significa uns 2 quilômetros, dizem que ele gritava à noite. Às vezes conversava sozinho no terreiro. Ele dobrou as mãos sobre a mesa. A senhora não é obrigada a aceitar, pode renunciar à herança. Eu pensei em Mateus me perguntando se a gente ia morar na rua. Tem algum outro bem? Dinheiro? Conta bancária? Nada localizado. Então é só a casa. É só a casa. Eu assinei os papéis. Quando cheguei em casa e contei para Dona Carminha, ela fez aquela expressão que as pessoas fazem quando não querem dizer o que estão pensando, mas o rosto fala mais alto. Teresa, casa de palha no meio do mato. Menina, você tem certeza? Não tenho certeza de nada, mas não tenho outra saída. Ela ficou quieta um tempo. Depois foi para a cozinha e voltou com um pote de biscoito de polvilho que ela mesma tinha feito e colocou na minha mão, como se biscoito resolvesse alguma coisa. Mas eu comi, porque biscoito de polvilho feito com afeto é melhor do que muita solução que o mundo oferece. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu fiquei sentada na cama com os joelhos dobrados no peito, olhando para o escuro, tentando calcular. Eu não tinha dinheiro suficiente para pagar mais um mês de aluguel. Tinha 2 netos para sustentar. Tinha minhas mãos e minha disposição, que com os anos estavam ficando mais lentas, e a dor na coluna que aparecia toda manhã, como uma visita indesejada que não sabe hora de ir embora. A casa de palha era ruim, mas era minha, ou seria minha. E às vezes o que parece pior é o único caminho que existe. A gente partiu numa manhã de quinta-feira. Eu tinha 2 sacolas de lona. Dentro delas, roupas, uma panela pequena, 2 copos de alumínio que eram do tempo de Joaquim e que eu não conseguia me desfazer, um terço que era da minha mãe e uma foto de Elisa que eu dobrei com cuidado e coloquei no bolso da blusa, perto do coração, porque foto de filho morto não vai em sacola. Vai junto do corpo da mãe que ficou. Mateus carregou a mochila dele com a seriedade de menino de 8 anos que entendeu que aquilo era sério. Não perguntou muito. Esse menino sempre foi assim, observador, quieto, processando as coisas por dentro antes de falar. Elisa era assim também. Eu reconhecia minha filha nele do jeito mais bonito e mais doloroso possível. Lívia, com 6 anos, perguntou tudo o que Mateus não perguntou. Vó, vai ter banheiro? Vai ter. Vai ter televisão? Não vai, por enquanto. Dudu, vai ter cachorro? Lívia, eu quero um cachorro, vó. Eu olhei para ela com aquele amor exausto de avó que já não tem energia para argumentar, mas tem amor de sobra. A gente vê, minha filha. O primeiro ônibus nos levou até a cidade de Brejo das Almas. O segundo, uma condução mais velha, com banco de madeira e janela, que não fechava direito, nos deixou numa estrada de barro a 3 quilômetros da propriedade. O motorista, um homem de bigode branco e olhos que pareciam ter visto coisa demais, olhou para o endereço que eu mostrei e depois olhou para mim com uma expressão que eu não soube classificar na hora. A senhora vai para a casa do Sebastião? Vou, era meu avô. Ele assentiu devagar. Do tipo de aceno que não confirma nem nega, que fica no meio e deixa a pessoa completar com o que ela quiser. Tem uma trilha ali depois da mangueira grande. A senhora segue ela. Não disse mais nada. Eu não perguntei mais nada. A trilha era estreita.
O mato dos dois lados crescia para dentro do caminho como se tentasse fechar a passagem, como se a terra estivesse tentando engolir aquele pedaço de si mesma de volta. Eu ia na frente. Mateus vinha atrás segurando a mão de Lívia. Ninguém falava, só o barulho dos nossos passos na terra seca, o canto de um pássaro que eu não reconhecia, o vento que passava pelas folhas com um som que era quase conversa, e então a casa apareceu. Ou o que sobrou dela. Eu parei. Mateus parou. Lívia, que vinha falando alguma coisa sobre cachorro outra vez, também parou quando viu o rosto dos dois. Era pequena, menor do que eu tinha imaginado, e eu já tinha imaginado pequena. As paredes eram de barro e pau, com rachaduras longas que desciam do teto até a base como cicatrizes. O telhado de palha estava afundado do lado direito, com um buraco grande o suficiente para eu ver o céu através dele. O mato tinha crescido contra as paredes, abraçando a estrutura como se quisesse puxar ela de volta para o chão. A porta estava entreaberta. Uma dobradiça tinha cedido e ela ficava inclinada, travada num ângulo que não era de entrada nem de saída. Era de abandono. Ao redor, silêncio. Não o silêncio bom, o silêncio de lugar tranquilo, de campo aberto, de paz. Era outro tipo. Era o silêncio de lugar que foi habitado e depois esvaziou, que guarda memória de presença, que tem história demais e não tem para quem contar. Eu fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Mateus chegou perto de mim e pegou na minha mão. Não disse nada, só pegou na minha mão. E alguma coisa naquele gesto, naquele menino de 8 anos que não perguntou, não reclamou, só chegou perto e ofereceu a mão. Me deu uma coragem que eu não sabia que ainda tinha guardada. Eu respirei fundo, dei um passo, atravessei a porta torta e entrei no que ia ser a nossa casa. O cheiro era de terra úmida e de coisa fechada há tempo demais. Dentro era escuro, as 2 janelas tinham madeira apodrecida que bloqueava a luz, e a única claridade que entrava vinha pelo buraco no telhado. Um quadrado de céu no meio da penumbra que parecia posto ali de propósito, como uma janela para o além. Tinha uma mesa, uma cadeira com 3 pernas que estava encostada na parede para não tombar. Uma cama de madeira bruta sem colchão, só o estrado nu. Num canto, um fogão de barro rachado. No outro, um giral de varas onde devia ter ficado mantimento. Vazio agora, coberto de teia de aranha que ficava se movendo com o ar que entrou quando a gente abriu a porta. E no centro do chão de terra batida, um círculo escuro, como se alguém tivesse feito fogo ali dentro, muitas vezes, por muitos anos. Lívia ficou na porta. Eu vi ela olhando para o buraco no telhado com aquela expressão de criança que está tentando decidir se aquilo é assustador ou interessante. Vó, ela chamou. Que foi? Dá para ver as estrelas daqui dentro à noite? Eu olhei para o buraco. Pensei. Dá. Ela sorriu. E foi a primeira coisa boa daquele dia. Naquela primeira noite dormimos no chão, em cima das roupas que eu tinha trazido, encolhidos os 3 juntos como filhotes de bicho que se aquecem uns nos outros por instinto. Eu fiquei no meio, Lívia de um lado, Mateus do outro. Os 2 dormiram rápido. Criança dorme fácil quando está cansada, é uma misericórdia que Deus deu para elas. Eu não dormi. Fiquei olhando para o escuro, ouvindo a casa se acomodar ao redor de nós. Os rangidos da madeira, o barulho lá fora que podia ser animal, podia ser vento, podia ser a memória do velho Sebastião andando no terreiro conversando consigo mesmo como os vizinhos diziam que ele fazia. Pensei nele, nesse homem que eu nunca conheci de verdade, que tinha morado ali sozinho por anos e anos até a cabeça começar a perder o fio. Que guardava segredo, eu sentia isso, sem saber ainda o que era, sem ter encontrado ainda o que havia para encontrar. Mas sentia, do jeito que a gente sente quando entra num lugar e percebe que aquele lugar tem peso, que aquelas paredes viram coisa. Tinha alguma coisa naquela casa, eu não sabia o que era,
mas eu ia descobrir. E aquela certeza absurda, sem fundamento, nascida do nada, foi a única coisa que me deixou fechar os olhos antes que o sol começasse a clarear pelo buraco do telhado. Eu tinha chegado com 2 sacolas e 2 netos. Tinha chegado para um lugar que parecia ruína, mas eu tinha chegado, e às vezes chegar é tudo. Capítulo 3. O que a casa guarda. O segundo dia começou antes do sol. Não porque eu quis, mas porque o corpo de quem viveu muito tempo em dificuldade desenvolve um relógio próprio. Um relógio que não tem ponteiro, não tem alarme, só tem aquele aperto no peito que avisa. Levanta, tem coisa para fazer. Não tem tempo de ficar deitada, esperando o dia chegar até você. Eu me levantei devagar para não acordar os meninos. Fiquei parada um momento olhando para eles no escuro. Lívia, com a boca entreaberta, o cabelo espalhado em todas as direções, abraçada numa blusa dobrada que tinha virado travesseiro improvisado. Mateus de lado, com os joelhos dobrados no peito, quieto como sempre, até no sono. Eu pensei, eles não podem saber o tamanho do que eu não sei fazer. Podem saber que é difícil. Podem saber que vai demorar. Mas o tamanho real do buraco, esse eu carregava sozinha. Saí pela porta torta com cuidado. O terreiro estava coberto de orvalho. O céu ainda tinha aquele roxo de madrugada que vai clareando devagar, como tinta diluindo em água. Os pássaros tinham começado. Primeiro um, depois 2, depois uma conversa inteira que eu não entendia, mas que soava como planejamento, como se eles também tivessem lista de tarefas para o dia. Fiquei parada no meio do terreiro. Olhei para a casa de frente. À luz do amanhecer ela parecia diferente, menos ameaçadora, mais triste. Como pessoa velha que foi bonita e sabe que foi, mas não guarda mágoa, só cansaço. As paredes tinham uma cor de barro antigo, quase dourada onde o sol começava a bater. O mato que crescia contra elas era verde escuro, úmido. O telhado afundado projetava uma sombra que cortava a fachada ao meio. Era muito trabalho. Mais do que eu conseguia calcular. Mas eu aprendi faz tempo que olhar para o tamanho do trabalho de uma vez só paralisa. Tem que olhar para o primeiro passo. Só para o primeiro. O primeiro passo era a água. O advogado tinha mencionado um poço. Fui procurar e achei nos fundos, escondido atrás de uma goiabeira que tinha crescido torta e generosa, com frutos verdes ainda duros, mas que eram frutos. E fruta é comida. E comida era o que eu mais precisava naquele momento. O poço estava coberto com uma tábua podre que cedi quando empurrei com o pé. Olhei lá dentro, fundo, escuro. Joguei uma pedra e ouvi o ploque da água lá embaixo. E aquele som foi o som mais bonito que eu tinha ouvido em muito tempo. A corda que estava enrolada no carretel estava ressecada, mas não tinha arrebentado. O balde de lata estava enferrujado, mas era balde. Trabalhei devagar, com cuidado, rezando baixinho para a corda aguentar. Aguentou. Água limpa, fria, boa. Eu molhei as 2 mãos e passei no rosto e fiquei assim um momento, com as mãos frias na pele quente, olhos fechados, e tive um desses momentos que são pequenos, mas que a gente guarda, que são tão simples que parecem não merecer guardar, mas que ficam do mesmo jeito, porque às vezes gratidão cabe numa coisa muito pequena. Água limpa num poço fundo, num terreiro isolado. Já era alguma coisa. Quando os meninos acordaram, eu tinha acendido fogo no terreiro com graveto seco que achei embaixo da goiabeira, e estava esquentando o que restava de uma lata de milho que eu tinha trazido. Não era muito, não era bom, mas estava quente. Lívia apareceu na porta com o cabelo em pé e os olhos ainda semicerrados e ficou me olhando com aquela expressão de criança que ainda não decidiu se o dia vale a pena. Que cheiro é esse? Milho. Só milho? Por enquanto. Ela sentou no chão do terreiro sem reclamar mais. Mateus veio atrás, já mais acordado, já olhando ao redor com aqueles olhos que registravam tudo. Ele olhou para o mato alto, olhou para o telhado, olhou para as minhas mãos sujas de graveto e cinza. Eu posso ajudar, vó. Pode.
Depois do milho, a gente comeu em silêncio. O sol tinha subido e batia de lado, quente já, com aquela promessa de calor de interior que não é promessa, é aviso. Passarinho voava de galho em galho na goiabeira. Uma lagarta atravessou o terreiro devagar, com toda a indiferença do mundo. Lívia apontou para a lagarta. Ela também está chegando na casa nova? Mateus olhou para mim. Eu olhei para a lagarta. Parece que sim. Lívia assentiu com a seriedade de quem acabou de resolver algo importante. Então tá bom, se ela veio, é porque é bom aqui. Eu não disse nada, mas aquilo ficou. Os primeiros dias foram um tipo de crueldade que eu já conhecia, mas que dói diferente cada vez. O mato eu fui arrancando com as mãos, sem luva, sem ferramenta boa. Tinha um cabo de enxada sem a enxada que achei dentro da casa, e eu usava ele como alavanca para soltar as raízes mais fundas. Minhas mãos ficaram em carne viva no segundo dia. No terceiro, eu nem sentia mais a dor, que é quando a dor fica perigosa, quando o corpo para de avisar. Mateus carregava o mato arrancado para longe em braçadas, que eram grandes demais para o tamanho do corpo dele, mas ele não dizia nada, só ia e voltava, com aquela determinação quieta que me orgulhava e me partia o coração ao mesmo tempo. Lívia varreu, com uma vassoura que eu fiz de galho, com folhas amarradas com tira de pano. Não varria direito, mas perturbava a sujeira o suficiente para criar a ilusão de ordem. E às vezes ilusão de ordem é o que a gente precisa para continuar. A comida foi acabando rápido. No quarto dia eu estava racionando de um jeito que me lembrava dos piores tempos, calculando o bocado, distribuindo devagar, fingindo que não estava com fome enquanto servia os pratos dos meninos. A diferença era que agora eu tinha terra. E terra, com trabalho e com tempo, vira comida. Mas o problema da terra é que ela pede tempo, e o tempo é exatamente o que a gente não tem quando está com fome hoje. Eu encontrei um pé de mandioca nos fundos. Velho, meio ressecado, mas vivo. Arranquei, descasquei com a faca que tinha trazido, cozinhei no fogo do terreiro. Era dura, era sem sal, era o melhor que eu tinha. Comemos os três sem reclamar, mas tinha outra coisa. Uma coisa que eu não comentava com os meninos, que eu ficava guardando e tentando explicar de outro jeito, tentando encontrar razão prática, lógica, que fizesse sentido. Os barulhos começaram na segunda noite. Um rangido vindo das paredes, não o rangido comum de madeira velha se acomodando, que eu conheço e que não assusta. Era diferente, era rítmico, parava, recomeçava, parava de novo. Na terceira noite, algo caiu no cômodo dos fundos. Eu fui ver. Não tinha nada no chão, nada quebrado, nada fora do lugar. Só o escuro e aquele cheiro de terra que era mais forte ali do que no resto da casa. Na quarta noite, Lívia acordou. Ficou sentada olhando para uma das paredes. O que foi, minha filha? Tem alguém ali, vó? Eu olhei para a parede. Escuro, barro, rachadura descendo do teto. Não tem ninguém, Lívia. Foi sonho. Ela olhou para mim com aquela seriedade de criança que sabe distinguir sonho de vigília, mas aceita o que a avó diz porque a avó é o chão. Tá bom. Deitou. Dormiu. Eu não dormi mais naquela noite. Fiquei olhando para a mesma parede que ela tinha olhado. Era o cômodo dos fundos que me puxava. Não de um jeito sobrenatural. Eu sou mulher prática. Aprendi a desconfiar de explicação que não tem base. Era outra coisa. Era a atenção de quem observa e nota detalhe, de quem passou a vida inteira tendo que ler o ambiente para sobreviver, porque mulher pobre aprende isso cedo. Lê o quarto antes de entrar, lê a voz antes de responder, lê o silêncio antes de falar. E aquela parede me dizia alguma coisa. Ela era diferente das outras. As outras paredes da casa eram de pau a pique, varas cruzadas com barro por cima, construção antiga, comum naquele tipo de casa. Mas aquela parede dos fundos tinha uma textura diferente, mais lisa. O barro tinha sido passado de outro jeito, com mais cuidado,
com mais camadas, como se alguém tivesse retrabalhado aquela parede depois que a casa já estava pronta, como se alguém tivesse remendado ou escondido. Eu passava a mão nela às vezes quando os meninos não estavam olhando, só para sentir, procurando diferença de temperatura, de textura, de som, porque parede com vão por dentro ressoa diferente quando você bate. Isso eu sabia da época em que ajudei a reformar a casa de uma patroa e o pedreiro me explicou enquanto eu servia café. Num fim de tarde, quando Mateus tinha levado Lívia para ver a goiabeira nos fundos e eu estava sozinha, eu bati com o nó dos dedos na parede. Lado esquerdo, som sólido, barro cheio, normal. Centro, sólido, normal. Lado direito, oco, pequeno, mas inconfundível. Um espaço vazio por trás do barro. Eu bati de novo, mais devagar, mapeando com os dedos onde começava e onde terminava o vão. Era do tamanho de um caixote, talvez menor. Ficava a uns 70 centímetros do chão, na altura da cintura. Meu coração disparou, não de medo, de reconhecimento. Aquilo era esconderijo. Fiquei 3 dias sem fazer nada. Parece loucura. Talvez seja. Mas eu precisava de tempo para pensar, para pesar. Porque eu aprendi na vida que decisão tomada com pressa é quase sempre decisão tomada errada. E eu não podia errar. Não ali. Não com 2 netos dependendo de mim. Podia ser qualquer coisa. Documento. Ferramenta velha. Coisa sem valor nenhuma que o velho Sebastião tinha guardado por paranoia de homem que enlouqueceu sozinho no meio do mato. Mas podia ser outra coisa. E se fosse outra coisa, se fosse alguma coisa que pudesse nos ajudar, eu precisava estar pronta. Precisava saber o que ia fazer antes de encontrar, não depois, porque depois é tarde para planejar. Naquelas 3 noites eu fiquei acordada calculando possibilidades que eu nem tinha certeza se existiam. Me sentia boba fazendo isso. Me sentia também, pela primeira vez em muito tempo, com algo parecido com esperança. Não a esperança grande, a esperança de novela, a outra, a miúda. A que cabe no espaço entre uma respiração e outra. Na manhã do 3º dia, acordei antes do sol como sempre. Fui até a porta da casa, olhei para o terreiro que já estava mais limpo, para o mato que a gente tinha ido arrancando aos poucos, para o fogo apagado da noite anterior. Voltei para o cômodo dos fundos, peguei a faca velha que eu usava para descascar mandioca, me ajoelhei na frente da parede e comecei a cavar. O barro cedia devagar, em lascas. Em pedaços que caíam no chão de terra com um som seco final, como coisa que estava esperando cair faz tempo. Eu trabalhava com cuidado, sem pressa, desenhando o contorno do vão que eu tinha mapeado com os dedos. Minha mão foi fundo antes dos olhos verem, e tocou metal, frio, liso, sólido. Eu parei, respirei, continuei cavando ao redor, devagar, revelando, como quem desembrulha alguma coisa frágil que pode quebrar se a pressa vier antes da hora. Era uma caixa, de metal escuro, quase preto de ferrugem nas bordas, mas sólido ainda, com uma tampa que encaixava no corpo sem dobradiça, do tipo que fecha por pressão e peso. Não tinha cadeado, não tinha gravura. Era uma caixa simples, feita para durar, feita para esconder. Eu a tirei da parede com as 2 mãos. Era pesada, mais pesada do que parecia pelo tamanho. Fiquei ajoelhada no chão com ela no colo, ouvindo os meninos lá fora. Lívia gritava alguma coisa para Mateus sobre a lagarta que ela tinha adotado como mascote e batizado, eu soube depois, de Jurema. Eu olhei para a caixa. A caixa não dizia nada. Ficava ali, pesada e quieta, com os séculos do velho Sebastião guardados dentro. E eu pensei, estranhamente, nele, nesse homem que nunca quis me conhecer, que viveu aqui sozinho e foi perdendo o juízo devagar, mas que tinha escondido alguma coisa nessa parede com cuidado de quem sabe o que está guardando, que morreu sem contar para ninguém, ou morreu esperando alguém que viesse,
que tivesse olhos de ver o que a parede escondia, que precisasse o suficiente para procurar. Eu abri a caixa. O mundo não parou. As crianças continuaram barulhentas lá fora. O passarinho continuou na goiabeira. O sol continuou no mesmo lugar. Mas dentro de mim, tudo ficou muito quieto. As moedas eram antigas, douradas onde o barro não tinha chegado, escurecidas nas bordas, empilhadas com cuidado, como quem organiza coisa que sabe que vai ficar ali por tempo incerto. Tinha também 2 anéis, grossos de ouro velho, sem pedra, do tipo que homem do campo usava antigamente. E debaixo de tudo, dobrado com cuidado, um papel. Não era carta, era uma lista, com a letra torta de quem aprendeu a escrever tarde. Números, nomes de cidades. Uma data de 30 e tantos anos atrás. Eu não entendi tudo naquele momento, mas entendi o suficiente. O velho Sebastião tinha guardado aquilo a vida inteira e morreu sem usar. Eu fiquei olhando para o brilho opaco daquelas moedas no escuro do cômodo, com o cheiro de terra e de metal velho enchendo o nariz, e não senti alegria. Senti o peso, porque eu sabia, do jeito que a gente sabe coisas sem ter como explicar, que aquilo podia nos salvar. Mas sabia também que ia mudar tudo. E que mudar tudo, às vezes, é a coisa mais assustadora que existe, mesmo quando você está precisando muito. Eu fechei a caixa, saí do cômodo, fui até os meninos no terreiro. Sentei no chão ao lado deles e fiquei olhando Lívia apresentar a lagarta Jurema para Mateus como se ela fosse membro da família. E não disse nada. Naquela hora, guardei. Porque guardar, eu já tinha aprendido faz tempo. É o primeiro ato de quem quer sobreviver com inteligência. Tinha ouro naquela casa. Mas o que eu descobri naquele cômodo não foi só ouro. Foi a prova de que até a pessoa que a vida esqueceu pode deixar alguma coisa para quem vem depois. Mesmo sem querer. Mesmo sem saber. Eu enterrei a caixa no quintal. Não foi decisão pensada por muito tempo. Foi instinto. Do mesmo instinto que faz animal esconder comida antes do inverno. Não por ganância, mas por medo. Medo de que alguém veja. Medo de que alguém saiba. Medo de que o mundo, que já tinha me tirado tanta coisa, aparecesse de novo, com as mãos abertas, querendo o que eu tinha acabado de encontrar. Escolhi um lugar embaixo da goiabeira. Cavei com as mãos e com um pedaço de madeira que servia de improvisado. Coloquei a caixa lá dentro, cobri com terra, pisei por cima para nivelar e coloquei uma pedra grande em cima, como se fosse marcação casual. Como se sempre tivesse sido assim. Depois fui lavar as mãos no poço e fiquei olhando para o reflexo da minha própria cara na água escura lá embaixo. Eu não me reconhecia às vezes. Olhava e via uma mulher velha demais para o que tinha vivido. Cabelo que estava indo embranquecendo nas têmporas mais rápido do que eu queria admitir. Olhos fundos. Boca que tinha aprendido a ficar fechada como padrão, só abrindo quando era necessário. Mas naquele reflexo, naquele momento, eu vi outra coisa também. Vi alguém que ainda estava de pé. E às vezes é só isso que precisa. Heitor apareceu na tarde de uma sexta-feira. Eu estava no telhado. Sim, no telhado. Porque o buraco não ia se fechar sozinho, e eu tinha passado 2 dias juntando palha seca e bambu que achei na beira do terreno, e tinha chegado à conclusão de que ou eu tentava, ou a gente dormia debaixo de goteira até o fim dos tempos. Então subi. Não foi elegante. Subi por uma combinação de caixote virado, janela com parapeito que aguentou meu peso por milagre e determinação pura. Mateus ficou embaixo me olhando com aquela expressão de criança que quer muito falar que a avó vai se machucar, mas que aprendeu a não falar porque a avó não gosta. Eu estava no meio do telhado, de joelhos, tentando encaixar um feixe de palha nova sobre o buraco, quando ouvi a voz. A senhora vai cair. Não foi grito, foi observação. Tom calmo, de quem constata um fato sem drama. Olhei para baixo.
Tinha um homem parado na entrada do terreiro, 50 e poucos anos, talvez. Largo de ombros, com as mãos no bolso, chapéu de palha na cabeça, calça de trabalho, camisa de flanela com as mangas dobradas até o cotovelo. Tinha uma caixa de ferramentas ao lado do pé, aquelas antigas de madeira com alça, a tinta descascada de tanto uso. Eu não o conhecia. E homem desconhecido parado no seu terreiro, quando você está sozinha com 2 netos pequenos, não é visita, é avaliação. Eu aprendi isso cedo também. Quem é o senhor? Perguntei de cima, sem descer. Heitor, sou carpinteiro. Moro a uns 2 quilômetros do lado da estrada velha. Ele olhou para o telhado sem mudar a expressão. Soube que alguém tinha chegado aqui. Vim ver se precisava de ajuda. Quem lhe disse? Dito, o motorista do ônibus. Dito. O homem do bigode branco que tinha me olhado com aquela expressão que eu não soube classificar. Eu olhei para o homem lá embaixo. Ele não tinha se movido. Não tinha tentado entrar. Ficava parado onde estava, com a caixa de ferramentas ao lado e o chapéu reto esperando. Tem uma coisa que eu aprendi sobre homem perigoso. Homem perigoso não espera. Homem perigoso já está se movendo antes de você ter decidido o que vai fazer. Homem perigoso ocupa o espaço antes de ser convidado. Esse ficava parado. Eu tô dando conta, disse eu. Tô vendo. Pausa. Mas o lado esquerdo tá cedendo. Se a senhora colocar mais peso ali, vai abrir outro buraco. Eu olhei para o lado esquerdo do telhado. Merda. Ele tinha razão. Fiquei um momento no silêncio, que é o silêncio de quem precisa de ajuda, mas não gosta de precisar, que é orgulho, sim, mas é também história. É toda vez que você pediu ajuda e a ajuda veio com cobrança embutida. É toda vez que alguém fez alguma coisa por você e depois apresentou a conta, não em dinheiro, às vezes em obrigação, em dívida moral, em você me deve, que é pior que dinheiro, porque não tem valor fixo e a pessoa cobra quando quer e do jeito que quer. Eu tinha aprendido a não pedir, mas o telhado estava cedendo. Eu pago quando puder, disse eu. Não precisa pagar, disse ele. Mas a senhora precisa descer desse telhado antes que o cipó que está segurando aquela viga arrebente. Desci. Heitor trabalhou até escurecer. Não falou muito. Perguntou o que precisava perguntar, onde estava o bambu, se tinha arame, se a madeira que eu tinha encontrado no cômodo podia ser usada. Eu respondia. Ele ia. Sem conversa demais, sem pergunta sobre minha vida, sem aquele interesse de vizinho novo, que na verdade é curiosidade mal disfarçada. Mateus ficou do lado dele o tempo todo, observando. Heitor notou. E de vez em quando explicava o que estava fazendo sem que o menino tivesse pedido. Não era explicação de adulto que condescende com criança, era explicação de ofício, direta, como quem ensina porque o ensinamento tem valor em si mesmo. Bambu rachado assim, você encaixa a parte mais grossa por baixo, falou ele uma hora. Ela segura mais, a fina por cima reparte o peso. Mateus ficou olhando com atenção. Por quê? Porque o mais grosso tem mais fibra. Fibra é o que segura. Mateus pensou. Que nem costela. Heitor olhou para o menino. Uma expressão que eu não soube ler bem naquele primeiro dia. Depois aprendi que era o rosto dele quando algo o surpreendia de um jeito bom. Exatamente que nem costela. Lívia apareceu uma vez com um copo de água que ela tinha tirado do balde do poço e ofereceu para Heitor com a cerimônia de quem está fazendo coisa importante. Ele tirou o chapéu e tomou o copo todo e disse obrigado com seriedade, como se o gesto merecesse seriedade. E ela foi embora satisfeita. Quando escureceu, ele desceu da última vez e guardou as ferramentas na caixa com o cuidado de quem guarda coisa que custou. Tem goteira ainda no canto sul, disse ele. Mas o centro está fechado. O resto eu volto semana que vem se a senhora quiser. Eu já disse que pago quando puder. E eu já disse que não precisa. Ele fechou a caixa.
Boa noite, Dona Teresa. Pegou a caixa e foi embora pelo terreiro, pelo caminho de terra, e sumiu na escuridão antes que eu tivesse decidido o que pensar sobre ele. Fiquei desconfiada. Claro que fiquei. Sou mulher sozinha no meio do mato com 2 netos e uma caixa de ouro enterrada embaixo de uma goiabeira. Desconfiança não é defeito. É instrumento de sobrevivência. É o que me manteve de pé em situações que teriam dobrado muita gente. Naquela semana, fiquei prestando atenção. No dia seguinte ao dia Heitor, andei pelo terreiro de manhã cedo, procurando pegada de quem tivesse voltado à noite. Nada. Examinei a goiabeira. A pedra estava no lugar. A terra ao redor, intacta. Perguntei para Dito, da próxima vez que o ônibus passou, e eu fui até a estrada para comprar o mínimo na cidade, quem era Heitor. Dito pensou com aquela cara de homem que pesa a palavra antes de soltar. Homem sossegado, perdeu a mulher faz uns 6 anos. Câncer, não tem filho. Trabalha para quem precisa, às vezes não cobra nada. Pausa. Nunca vi ele arrumar confusão. E nunca arruma? Nunca vi. Mas eu também não sou Deus. Dito era honesto. Isso eu gostava. Continuei desconfiada de Heitor, mas de um jeito diferente. Não a desconfiança de quem acha que o perigo está vindo, mas a desconfiança de quem não entende o motivo de uma bondade e precisa entender antes de aceitar. Porque bondade sem motivo aparente é rara o suficiente para merecer investigação. Ele voltou na semana seguinte, como tinha dito, e na seguinte, e na outra, sempre de dia, sempre com a caixa de ferramentas, sempre trabalhando no que eu indicava sem questionar, sem sugerir que eu estava pedindo errado ou poderia pedir melhor. Consertou a dobradiça da porta, refez o giral de varas com madeira mais sólida, calçou a perna da cadeira que estava com 3 pernas. Eu pagava com comida, era o que eu tinha, uma panela de feijão, angu. Às vezes um pedaço de frango quando eu conseguia comprar na cidade. Ele comia sem cerimônia, sentado no terreiro, com o prato no colo, olhando para o mato ou para o céu ou para nada específico. Às vezes a gente ficava em silêncio por um tempo longo e não era desconfortável. Era o tipo de silêncio de 2 pessoas que não precisam preencher o espaço entre elas com palavras só para provar que estão presentes. Eu não tinha tido isso em muito tempo. Talvez nunca tivesse tido, com alguém que não fosse filho ou neto. Foi numa dessas tardes. Ele tinha terminado de consertar o batente da janela e estava guardando as ferramentas. Eu estava remendando uma calça de Mateus, sentada na soleira da porta, que ele perguntou sem olhar para mim. A senhora vai ficar aqui? Vou. Mesmo assim? E o gesto que ele fez com a cabeça era para casa, para o terreiro, para o lugar. Mesmo assim. Ele assentiu. Fechou a caixa. Ficou um momento parado. É bom ter gente aqui. Essa casa ficou muito tempo vazia. Pausa. Casa vazia pesa. Eu olhei para ele. O senhor conheceu meu avô? Uma pausa pequena. Do tipo que diz que a pergunta chegou num lugar que existe, mas que não estava esperando visita. De vista, ele não recebia ninguém. Heitor pegou o chapéu. Mas às vezes eu ouvia ele de longe, à noite. Gritando? Conversando. Ele colocou o chapéu. Com quem, não sei, mas não parecia conversa de louco. Parecia conversa de quem tem coisa pesada demais para carregar sozinho. Ele foi embora, e eu fiquei sentada na soleira pensando nessa imagem. O velho Sebastião nessa mesma casa, à noite, conversando com alguém que não existia ou que só ele podia ver. Carregando alguma coisa que nunca dividiu com ninguém, que foi guardando dentro de parede e dentro de si mesmo até que não coube mais, e começou a vazar pelos gritos noturnos que os vizinhos ouviam de longe. Pensei no ouro enterrado embaixo da goiabeira, no papel com a lista de números e cidades, e me perguntei se o peso que ele carregava era o mesmo peso que eu estava carregando agora. Se guardar segredo tem um custo que a gente só vai entender depois. Foi nesse período que eu comecei a usar as moedas. Devagar,
com uma disciplina que era quase dolorosa. Uma de cada vez, espaçadas de semanas, sempre numa cidade diferente. Aprendi isso do papel que estava dentro da caixa, que eu reli várias vezes até entender que era orientação. O velho Sebastião tinha escrito, com a letra torta dele, nomes de cidades e ao lado de cada uma um número. Eu interpretei como quantidade. Não mais que isso por vez, não no mesmo lugar. Ele tinha planejado usar, tinha pensado como usar, só não tinha conseguido. Eu fui onde ele não foi. Primeiro comprei comida. Comida de verdade. Feijão, arroz, fubá, sal, açúcar, óleo. Enchei a despensa que era uma prateleira de madeira que Heitor tinha pregado na parede da cozinha. Fiquei olhando para aquela prateleira cheia por um tempo que não sei medir, com uma sensação no peito que era alívio, mas era também luto. Porque quando você finalmente tem o que precisou por tanto tempo, sente junto a dor de todo o tempo que passou sem. Depois comprei remédio para dor nas costas, que eu tinha deixado de comprar faz meses por não ter dinheiro. Depois, material de escola para os meninos, caderno, lápis, borracha, coisas que custam pouco e que significam tudo quando a criança chega na escola sem e todo mundo sabe que chegou sem. Não fiz nada que chamasse atenção. Não mudei a casa de repente. Não comprei coisa que não fosse de necessidade. Porque eu tinha aprendido, olhando para o papel do meu avô, que o perigo não vem só de quem quer te roubar. Vem também de quem te vê crescer rápido demais e começa a perguntar de onde veio. Gente pobre que melhora de vida rápido demais é suspeita. Sempre foi. O mundo não perdoa a ascensão que não consegue explicar, então eu expliquei devagar. Criei a explicação enquanto criava a vida. Fui dizendo quando perguntavam que tinha achado um serviço de costura, que fazia entrega de marmita, que o terreno estava dando algum produto. Nada grandioso. Nada que não pudesse ser verdade. A vida de mulher pobre tem tantas fontes de renda invisível que ninguém questiona mais uma. Foi Heitor quem percebeu que alguma coisa tinha mudado. Não falou. Mas percebi que ele percebia. Daquele jeito que a gente sente o olhar de alguém que está notando detalhe sem querer parecer que está notando. Numa tarde, depois de um almoço que eu tinha feito com mais ingrediente do que o habitual, ele ficou um tempo a mais sentado no terreiro. Eu estava dentro e ele estava fora, e tinha essa distância entre a gente que não era incômoda, mas era real. E então ele falou devagar, sem me olhar. Dona Teresa. E o Ray, que foi? Eu não sei o que a senhora achou nessa casa. Pausa longa. E não preciso saber. Eu parei o que estava fazendo. Mas eu quero que a senhora saiba uma coisa. Ele virou o copo de água nas mãos, olhando para o fundo. Eu não sou o tipo de homem que fica de olho no que não é seu. Nunca fui. Não vou começar agora. Silêncio. E se algum dia a senhora precisar de alguém que não vai perguntar e não vai contar? Ele colocou o copo no chão e ficou de pé, pegando o chapéu. Ah, sabe onde eu moro? Foi embora. Eu fiquei parada no meio da cozinha, com o coração batendo de um jeito que não era exatamente medo e não era exatamente alívio. Era o coração de quem acabou de ser visto de verdade por alguém. Não a versão que você mostra, mas a versão que você esconde, e descobriu que ser visto não destruiu nada. Que às vezes ser visto é o que faz a coisa se firmar. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu fui até a goiabeira. Não para mexer na caixa, só para ficar perto. Sentei no chão com as costas encostadas no tronco torto da árvore. Olhei para o céu que estava cheio de estrela. Daquele cheio de interior que a cidade não tem, que é tanta estrela que parece exagero, parece que alguém foi generoso demais. E fiquei pensando no meu avô, Sebastião Ferreira, que guardou ouro dentro de parede e foi enlouquecendo de solidão, que tinha planejado como usar, mas nunca usou, que conversava com fantasmas porque os vivos tinham parado de aparecer. Eu não queria virar isso. Eu tinha encontrado o que ele escondeu, mas não queria herdar o jeito que ele viveu, fechado, desconfiado de tudo e de todos,
guardando tanto que no fim não sobrou espaço para mais nada. Havia uma diferença entre guardar para se proteger e guardar porque você desaprendeu a confiar. Eu precisava saber onde estava essa linha e precisava não cruzá-la para o lado errado. Olhei para a pedra que marcava o lugar onde a caixa estava enterrada. Pensei em Heitor, na voz calma dele, nas mãos que trabalhavam sem pedir, no jeito que ele tinha falado sem me olhar, porque às vezes as coisas mais honestas são ditas para o chão, não para a face da pessoa, porque para o chão você não precisa de coragem, só de verdade. Não decidi nada naquela noite, mas alguma coisa em mim foi afrouxando um nó que eu nem sabia que estava tão apertado. Tem pessoas que chegam na sua vida sem aviso, sem propósito declarado, sem trazer nada além da presença. E é exatamente isso que as torna raras. Porque o mundo está cheio de gente que chega com intenção, com plano, com o que quer de você já calculado antes de bater na porta. Gente que simplesmente aparece, e fica, e trabalha, e vai embora na hora certa. É escassa como água boa em terra seca. Eu aprendi a reconhecer, aprendi tarde, mas aprendi. Tem uma diferença entre sobreviver e viver. Eu levei tempo para entender isso. Não tempo de relógio, tempo de experiência. De acordar suficiente número de manhãs dentro do mesmo sufoco e perceber que sufoco não é estado permanente, que é fase. Que fases passam se você fizer alguma coisa além de respirar dentro delas? Sobreviver é o que eu tinha feito a vida inteira. Levantar, trabalhar, comer o mínimo, deitar, repetir. É necessário, é honroso, mas é diferente de viver. Viver tem escolha dentro, tem decisão. Tem um momento em que você para de só reagir ao que a vida joga e começa, com cuidado, com medo, mas começa a jogar também. Eu comecei a jogar naquele período. A primeira decisão grande foi a terra. Com uma das moedas, a maior, a mais pesada, a que eu tinha separado mentalmente como reserva para coisa importante, eu fui até o cartório da cidade e falei com o mesmo advogado dos óculos grandes. Perguntei sobre regularização, sobre escritura, sobre o que precisava para aquela terra ser minha de verdade, no papel, no registro, de um jeito que ninguém pudesse aparecer depois com documento na mão dizendo que era deles. Eu sabia como essa história terminava quando a terra não tinha papel. Tinha visto acontecer, com gente que trabalhou a vida inteira numa terra e perdeu para herdeiro distante que apareceu depois do enterro cheirando a perfume caro. Não ia deixar isso acontecer comigo. O advogado falou de taxa, de levantamento, de processo que demorava. Eu perguntei quanto. Ele falou o valor. Eu paguei. Ele me olhou de um jeito diferente depois que o dinheiro apareceu. Não era surpresa exatamente. Era aquele reajuste que as pessoas fazem quando descobrem que alguém que elas tinham categorizado como pobre não é exatamente o que elas tinham presumido. Eu vi esse reajuste acontecer nos olhos dele e não disse nada. Só esperei o recibo. Guarda o recibo. Sempre guarda o recibo. A segunda decisão foi a escola. A cidade mais próxima tinha escola até o 5º ano. Para ir mais longe, para Mateus e Lívia continuarem estudando depois disso, ia precisar de condução, de dinheiro, de planejamento. Mas primeiro as coisas primeiro. Fui à escola com os dois numa manhã de segunda-feira. Mateus de camisa passada. Eu tinha passado com ferro que esquentava na brasa porque não tinha elétrico. E Lívia, com o cabelo trançado que eu tinha levado quase 1 hora para fazer porque ela não parava quieta. E porque minha habilidade com trança nunca foi das melhores, mas a teimosia compensava a técnica. A diretora era uma mulher de meia idade com óculos pendurados no pescoço por um cordão colorido e uma expressão de quem já viu muita coisa e poucas coisas ainda conseguem surpreender. Olhou para os dois, olhou para mim. Vieram de onde? Da propriedade do Sebastião Ferreira. Sou neta dele. Herdei. A casa de palha lá no fim da Estrada Velha? A mesma.
Ela assentiu devagar, não com aprovação ou desaprovação, com o aceno de quem está registrando informação. Eles têm documentação. Eu tirei da bolsa os documentos que tinha trazido. Certidão de nascimento dos dois, que eu tinha guardado com a mesma seriedade com que guardo o recibo, porque documento de criança pobre some fácil e some na hora errada. Ela olhou. Anotou. Olhou para Mateus. Você gosta de estudar? Mateus não hesitou. Gosto, principalmente de matemática e de como as coisas são construídas. A diretora levantou uma sobrancelha. Olhou para mim. Eu fiquei quieta, porque Mateus não precisava de mim para responder. Como as coisas são construídas? Ponte, casa, esse tipo de coisa. Como é que fica de pé? Engenharia. É isso. Ele disse, como se a palavra tivesse confirmado algo que ele já sabia, mas não tinha nome para chamar. A diretora escreveu alguma coisa. Olhou para Lívia. E você? Lívia pensou com aquela seriedade cômica que crianças de 6 anos têm quando estão sendo sérias de verdade. Eu gosto de desenhar e de observar as pessoas. Observar as pessoas para saber o que elas estão sentindo de verdade, porque as pessoas falam uma coisa, mas o rosto diz outra. Silêncio. A diretora me olhou de novo, dessa vez com uma expressão que eu identifiquei. Era o rosto de quem acabou de encontrar algo que não estava esperando encontrar. Segunda-feira que vem elas podem começar. O dia saímos da escola com Lívia pulando numa perna só e Mateus andando reto como sempre, mas com um brilho nos olhos que eu guardei no coração, com o cuidado de quem sabe que brilho assim é raro e precisa de proteção. Heitor voltou naquele mês com uma proposta, não de trabalho, de parceria. Ficou parado no terreiro com o chapéu na mão. Ele sempre tirava o chapéu quando ia dizer algo que considerava importante. Eu tinha aprendido a ler esse sinal. E disse, eu tenho madeira guardada. Boa, seca, que eu fui juntando faz anos, sem saber para quê. Dá para fazer um cômodo novo, ampliar a casa. Eu esperei. A senhora tem o terreno, eu tenho o material e o ofício. Pausa. A gente podia fazer junto. Junto como? Sem conta entre a gente, sem eu te dever e sem você me dever. Ele olhou para o chão um momento. Só junto. Eu fiquei olhando para ele. Para esse homem que apareceu sem ser chamado e ficou sem pedir licença e trabalhava sem apresentar cobrança e agora estava aqui com chapéu na mão, propondo parceria numa linguagem que era simples, mas que eu sabia que não era simples, que estava dizendo mais do que as palavras carregavam. Eu podia recusar. Tinha aprendido a me virar. Tinha dinheiro guardado que dava para contratar alguém. Mas contratar alguém é transação. Isso era outra coisa. Tá bom, eu disse. Ele colocou o chapéu de volta. Começo sábado. A construção levou 3 meses. 3 meses de Heitor, chegando cedo e indo embora tarde, de Mateus do lado dele, aprendendo cada encaixe de madeira, cada nó de estrutura, cada decisão de quem sabe construir coisa que dura. Eu trabalhava do lado de dentro, estava começando a fazer costura para fora, que era renda real e rastreável, renda que eu podia mostrar se alguém perguntasse de onde vinha o dinheiro. Comprei uma máquina velha numa cidade a 40 quilômetros, daquelas de pedal que não precisam de luz e que duram vida inteira se você cuidar. Ficava horas nela, consertando roupa alheia, fazendo peças simples, com o barulho da construção do lado de fora como trilha sonora. Lívia ficava circulando entre os 2 mundos. Um momento do lado de Heitor, pedindo para pregar prego, outro momento do meu lado, pedindo para passar linha na agulha. Ela tinha esse dom de transitar entre espaços sem pertencer inteiramente a nenhum, que é o dom do artista, de observar de dentro e de fora ao mesmo tempo. Numa tarde de chuva que parou o trabalho lá fora, Heitor entrou para tomar café e ficou sentado à mesa enquanto eu costurava. Lívia estava desenhando no chão. Mateus estava lendo um livro que a professora tinha emprestado.
Tinha um silêncio bom na casa naquela tarde, um silêncio cheio. Eu olhei ao redor sem querer, para a mesa posta, para o fogão aceso, para o barulho de chuva no telhado que já não tinha buraco, para esses 3 rostos espalhados pelo cômodo, e senti uma coisa no peito que demorei um momento para identificar. Era paz. Não a paz de quem resolveu tudo. A paz de quem está no lugar certo com as pessoas certas e sabe disso sem precisar de confirmação. Eu quase não reconheci. Faz tempo que não sentia. Foi nesse período que o passado resolveu aparecer. Sempre aparece. Esse é o problema com o passado. Ele não tem educação, não avisa, não espera a hora certa. Apareceu na forma de Pedro, meu filho, que eu não via há quase 4 anos. Chegou numa manhã de terça-feira numa caminhonete velha que ele parou na entrada do terreiro. Desceu devagar. Estava mais velho, mais pesado, com uma barba por fazer que parecia de dias e olhos que tinham aquela opacidade de quem não dormiu direito por tempo demais. Eu estava no terreiro podando o pé de mandioca quando ouvi o carro. Fiquei parada. Ele me viu. Parou. Entre nós dois tinha 4 anos de silêncio e uma distância que não era só de quilômetro. Mãe, Pedro, ficamos assim por um momento que era longo demais e curto demais ao mesmo tempo. Lívia apareceu na porta da casa e olhou para o homem desconhecido com a avaliação direta que era a marca dela. Quem é esse? É seu tio Pedro, eu disse. Lívia olhou para o Pedro, olhou para mim. Fez o cálculo silencioso de criança que está decidindo o que achar. Por que ele nunca veio antes? Eu não respondi. Pedro abaixou os olhos. Sentamos no terreiro porque a casa estava mais arrumada, mas eu ainda não estava pronta para trazer Pedro para dentro. Terreiro é neutro, terreiro não tem história guardada nas paredes. Ele falou de trabalho que não tinha dado certo, de dívida. De uma mulher que tinha ido embora levando uma filha que ele mal conhecia direito. Falou com aquela mistura de queixa e vergonha, que é o jeito que a gente fala quando precisa de ajuda, mas tem orgulho demais para pedir direto. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou me olhando com aquela esperança velada que filho tem com mãe mesmo quando adulto, aquela esperança de que a mãe vai resolver, que a mãe tem solução, que a mãe é o lugar onde as coisas difíceis ficam menores. Eu respirei fundo. Pedro, eu não tenho muito. Você sabe como eu cheguei aqui. Mas você está melhor agora, dá para ver. Estou melhor porque trabalhei muito e porque tomei decisão certa. Pausa. Não porque caiu do céu. Ele olhou para o lado. Eu precisava de uma chance, mãe. Eu também precisei, muitas vezes. Silêncio pesado. Eu olhei para o meu filho. Esse menino que eu tinha criado sozinha depois de Joaquim morrer, que eu tinha feito questão de manter na escola, mesmo quando custava, que eu tinha vestido e alimentado com mão que rachava no frio e nas águas de limpeza. Esse homem que tinha crescido e se afastado, não por maldade, mas por aquela covardia suave que algumas pessoas desenvolvem diante da dor. A de simplesmente não aparecer porque aparecer exige enfrentar. Eu não tinha raiva dele. Tinha algo mais difícil que raiva. Tinha amor com decepção misturado, que é o sentimento mais complicado que existe, porque um não cancela o outro. Ficam os dois juntos te apertando o coração de lados opostos. Você pode ficar alguns dias, eu disse, enquanto a gente pensa no que fazer. Ele olhou para mim com aquele alívio de quem estava esperando ser mandado embora. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda. Eu levantei. Você vai trabalhar enquanto estiver aqui. Heitor pode usar ajuda na construção. E você vai tratar esses meninos bem. Com respeito, eles passaram coisa que você não sabe e não precisam de mais instabilidade. Tá bom. Não é tá bom de boca, é tá bom de verdade. Ele assentiu. Entrou na casa atrás de mim. Pedro ficou 6 semanas. Não foi fácil. Não foi aquela reconciliação bonita que acontece em história que não é verdadeira. Foi difícil.
e às vezes áspero e cheio de silêncio, que carregava coisa não dita que nenhum dos dois sabia como dizer. Mas ele trabalhou. Isso eu tenho que dar a ele. Trabalhou de verdade, do lado de Heitor, sem reclamar, sem fazer corpo mole. E aos poucos fui vendo nele, debaixo de tudo que a vida tinha empilhado em cima, o menino que tinha sido, o que ajudava sem ser pedido, o que olhava para o irmão da mãe fazer e queria aprender. Mateus adorou ter tio. Seguia os dois homens, Heitor e Pedro, como se estivesse tentando descobrir o segredo de ser homem adulto por observação direta. Eu via isso e ficava com aquela dor específica de pensar em Joaquim, no pai que Mateus nunca ia ter, no avô que Elisa tinha tirado de perto antes de poder ser avô de verdade. Mas tinha Heitor, e tinha Pedro mesmo com tudo. Na véspera de ir embora, Pedro veio até mim à noite no terreiro. Ficou parado do meu lado, olhando para o céu cheio de estrela. Mãe, eu sei que errei. Em sumir, em não aparecer quando a Elisa morreu e você ficou com os meninos. Eu não disse nada. Eu não sei te explicar. Eu sei que não tem explicação que preste. Não tem mesmo. Mas eu quero tentar ser diferente, se você me deixar. Fiquei em silêncio por um tempo. O grilo cantava. A goiabeira balançava suave com o vento. Pedro, eu sou sua mãe. Isso não muda. Pausa. Mas filho de volta não é igual a filho que nunca foi embora. Você vai ter que construir de novo, tijolo por tijolo. Não tem atalho. Eu sei. E os meninos precisam de consistência. Não de tio que aparece e some. Se você vai ser tio, seja tio de verdade. Vou tentar. Tentar não. Fazer. Ele foi embora no dia seguinte com o endereço anotado e uma promessa que eu não sabia se ia se sustentar, mas que escolhi receber como semente. Que pode germinar ou pode não germinar, mas que só você plantar e regar é que vai saber. Heitor terminou o cômodo novo numa sexta-feira. A gente ficou na porta olhando para ele. 2 cômodos agora, parede de madeira boa, janela com vidro que ele tinha conseguido de uma demolição na cidade, telhado de telha que eu tinha comprado com o dinheiro da costura acumulado por meses. Era uma casa de verdade, não de palha, não de barro velho rachado, de madeira firme e decisão. Heitor ficou quieto do meu lado por um tempo. Depois falou devagar, sem me olhar, do jeito que ele falava as coisas importantes. Fica bonita quando tem gente dentro. Eu olhei para ele, esse homem que tinha aparecido sem ser chamado e construído sem ser contratado e ficado sem ser pedido, que nunca perguntou o que estava enterrado embaixo da goiabeira, que consertou telhado e dobradiça e batente e foi construindo alguma outra coisa junto, sem dar nome, sem pressa, sem a ansiedade de quem precisa que as coisas sejam definidas antes do tempo. Heitor, eu disse. Dona Teresa. Para com esse dona. Ele me olhou. Uma das raras vezes que ele me olhou direto, sem desviar para o chão ou para o céu. Teresa. Eu respirei. Obrigada. Por tudo. Ele ficou quieto um momento. Depois, não me agradeça. A voz um pouco diferente. Foi o melhor trabalho que eu fiz em muito tempo. E não estava falando só da casa. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia. E nenhum dos dois precisou dizer mais nada naquele momento. Naquela noite, depois que Mateus e Lívia dormiram no cômodo novo, que Lívia tinha decorado com desenhos dela colados na parede com goma de mandioca, e que Mateus tinha organizado os livros num canto com uma ordem que só ele entendia. Eu fui até a goiabeira. Última vez. Desenterrei a caixa. Abri. Ficou só um punhado de moedas, menos de 1/3 do que tinha começado. O resto tinha virado terra regularizada, escola, comida, máquina de costura, material de construção, remédio, caderno, futuro. Tinha virado vida. Eu olhei para aquelas moedas que sobraram por um tempo. Pensei no velho Sebastião que nunca usou. Pensei em mim que usei. Pensei na diferença entre os dois. Não de caráter. Não de sorte, de circunstância,
de ter chegado aqui com fome e com 2 netos, e com a parede do desespero tão perto que não tinha outro jeito senão encontrar o que estava escondido dentro dela. Ele guardou por medo. Eu usei por necessidade. E o resultado foi diferente. Fechei a caixa. Não a enterrei de volta. Entrei na casa com ela debaixo do braço, coloquei em cima da prateleira que Heitor tinha pregado, ao lado do terço da minha mãe e da foto de Elisa. Coisas que ficam à vista não pesam igual a coisa enterrada. Aprendi isso tarde, mas aprendi. Reconstruir não é apagar, não é fingir que o que caiu nunca esteve de pé. É pegar os pedaços, os tortos, os quebrados, os que você nem sabia que ainda tinha, e fazer outra coisa com eles, diferente do que era antes, mas de pé, mais seu, mais real. Tem uma pergunta que eu faço para mim mesma às vezes, não todo dia, não com angústia, mas com a curiosidade tranquila de quem já passou pelo fogo e saiu do outro lado e pode olhar para as chamas de longe sem precisar se queimar de novo para entender o que elas são. A pergunta é essa: se eu tivesse escolha, de verdade, de refazer tudo, eu escolheria o mesmo caminho? E a resposta que me surpreende toda vez que aparece é: não sei, não porque foi ruim, mas porque foi tanto, tanta coisa, tanta perda, tanto recomeço, que fica difícil separar o que eu escolheria manter do que eu deixaria para trás. É tudo junto. A dor e a força são feitas do mesmo material. Você não consegue ficar com uma e devolver a outra. Vem no mesmo pacote e você assina sem ler o contrato porque ninguém entrega o contrato antes. A vida não pede permissão, ela só acontece. E o que você faz com o que acontece, isso sim é seu. Isso sim é escolha. Eu me casei com o Heitor numa manhã de março. Não foi cerimônia grande, não tinha dinheiro para cerimônia grande, e mesmo que tivesse eu, não teria querido. Não nessa fase da vida, não depois de tudo. Cerimônia grande é para quando você quer mostrar para o mundo. Eu não precisava mostrar para o mundo. O mundo já tinha me visto em situações muito piores e não tinha aplaudido. Não devia nada ao mundo. Foi no cartório. Eu, Heitor, Mateus, Lívia, a dona Carminha que eu tinha convidado porque ela merecia estar. Essa mulher que nunca negou ajuda e que chorou mais do que eu na hora do sim, com o lenço colorido pressionado no canto dos olhos, sacudindo a cabeça como se o choro fosse surpresa, como se ela não soubesse que estava prestes a chegar. Pedro veio também. Tinha cumprido o que prometeu, tinha aparecido com consistência, tinha se tornado tio de verdade, chegava nas datas certas e às vezes chegava nas datas erradas também, que é quando o afeto é mais verdadeiro, quando aparece sem ocasião especial, só porque quis. Eu o vi entrar no cartório e ocupar o lugar ao lado de Mateus, e algo em mim foi fechando uma ferida que eu tinha esquecido que ainda estava aberta, não sarando com estrondo. Sarando do jeito que as coisas saem quando saem de verdade, devagar, sem que você perceba exatamente o momento, e um dia você passa a mão e a pele está lisa, onde antes era rugoso. Heitor ficou de pé ao meu lado com o paletó que era de outro tempo, mas que tinha sido passado com tanto cuidado que parecia novo. Cabelo penteado. Mãos, essas mãos de carpinteiro, grossas, marcadas, as mãos de homem que trabalhou a vida inteira, limpas e quietas ao lado do corpo. Quando o juiz de paz perguntou se eu aceitava, eu olhei para Heitor antes de responder. Olhei de verdade, com calma, como se quisesse gravar. Esse homem que não tinha prometido me salvar, que não tinha chegado com discurso ou com grandiosidade, que tinha chegado com caixa de ferramentas e chapéu de palha e uma observação direta sobre meu telhado que estava cedendo, que tinha ficado, que ficava. Aceito, eu disse. E era verdade, não foi amor de novela. Preciso dizer isso porque novela mente. Mente sobre o amor, mente sobre o tempo, mente sobre o que faz uma coisa durar. Novela tem amor que chega com trovão e relâmpago, e música e olhar que para o tempo. O que eu e Heitor tínhamos era mais quieto que isso.
Era o amor que nasce de ver alguém do jeito que a pessoa é. Não a versão de festa, não a versão de melhor comportamento, mas a versão de toda manhã, a versão de dia ruim, a versão de quando a conta não fecha e o cansaço é grande e o humor está curto. É esse amor que dura, porque esse amor não depende de circunstância. Ele conhece o real e escolhe o real mesmo assim. Heitor me conhecia, sabia da caixa, nunca perguntou o valor. Nunca perguntou o que tinha sobrado. Nunca chegou perto da goiabeira com interesse, além de colher a fruta quando amadurecia. Sabia que eu chorava às vezes de madrugada, baixinho, do jeito que eu tinha aprendido a chorar desde sempre, porque ele acordava e ficava quieto do lado, sem acender luz, sem perguntar, só colocava a mão no meu ombro e ficava assim até eu parar. E isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Era exatamente o que eu precisava. Presença sem exigência, companhia sem cobrança. Sabia de Elisa. Um dia eu tinha contado, num desses fins de tarde em que o sol estava indo embora devagar e a luz ficava daquele dourado que afrouxa a língua da gente. Contei tudo de Elisa. O acidente, os netos, o pai que sumiu, a raiva que eu sentia às vezes, que aparecia de surpresa em momentos aleatórios, como faca que alguém esqueceu no bolso da roupa. Ele ouviu tudo. No fim, ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ela devia ser igual a você. Como assim? Teimosa, que não abaixava a cabeça. Eu olhei para ele. Era exatamente assim. Ele assentiu. Então, ela está bem guardada. Ele olhou para o céu. Gente assim não se perde. Eu não disse mais nada, mas aquilo ficou dentro de mim, num lugar que eu visito às vezes, quando a saudade aperta mais do que o normal. Gente assim não se perde. Mateus tinha 14 anos quando disse que queria ser engenheiro. Não do jeito que criança diz que quer ser astronauta ou jogador de futebol. Do jeito comprometido, do jeito de quem já tomou decisão e está só comunicando. Sentou comigo depois do jantar, com um caderno cheio de desenho de estrutura que ele tinha feito nas margens das páginas de escola, e explicou, com uma seriedade que me fez pensar em Joaquim. Não no rosto. Mateus tinha o rosto da mãe, mas na gravidade, naquela forma de levar as coisas a sério, que é traço de caráter, não de aparência. E quero construir casas que não caiam, vó. Eu olhei para os desenhos, pontes, estruturas, cálculo de ângulo que ele tinha tentado reproduzir de um livro que a professora tinha emprestado. Por que casas especificamente? Ele pensou. Porque casa que cai deixa a gente desabrigada, e eu sei o que é isso. Eu fechei o caderno devagar. Coloquei a mão em cima da dele. Não disse nada porque não havia nada a dizer que fosse maior do que o que ele tinha acabado de dizer. Aquele menino tinha chegado aqui com 6 anos e uma mochila e a pergunta se a gente ia morar na rua. Tinha dormido no chão de terra batida de uma casa de palha em ruínas, tinha carregado mato arrancado em braçadas grandes demais para o corpo dele sem reclamar. E tinha transformado tudo isso em propósito, não por mim, não por Heitor, por ele mesmo, pela força que estava nele desde o começo, que a vida tentou dobrar várias vezes e que não dobrou. Eu comecei a guardar dinheiro para a universidade naquele dia, com método, com disciplina. Todo mês, uma parte da costura, uma parte do que a terra estava dando, porque eu tinha plantado, com a ajuda de Heitor, um pedaço do terreno com hortaliça que eu vendia na cidade, nas feiras de quinta. Não era muito, mas era consistente, e consistente bate muito no muito que dura pouco. Levou anos, mas chegou. Lívia cresceu diferente de Mateus, não melhor nem pior. Diferente do jeito que 2 rios que nascem na mesma nascente podem ir em direções distintas e chegarem em mares completamente diferentes, cada um bonito do seu jeito, cada um com a sua profundidade. Ela desenhou a vida inteira. As paredes do quarto dela foram cobrindo de papel. Paisagem, retrato, coisa que eu não sabia nomear, mas que tinha uma força que você sentia antes de entender. Numa visita da professora de arte da escola,
Uma mulher jovem que tinha chegado na cidade vinda de fora e que tinha aquele brilho de quem ainda acredita que pode mudar coisa. Ela olhou para os desenhos de Lívia e ficou parada por um tempo comprido. Depois me olhou. A senhora sabe que ela tem um dom, né? Sei. Não estou falando de dom de criança que desenha bonito. Estou falando de outra coisa. Matches, ela apontou para um dos desenhos. Uma mulher de costas olhando para uma janela, feito com lápis comum, sem cor, mas com uma expressão na postura do corpo que transmitia coisa que lápis não deveria conseguir transmitir. Isso aqui tem sentimento dentro, sentimento que só quem viveu muito consegue colocar. Eu olhei para o desenho. Reconheci a mulher de costas. Era eu. Lívia tinha 6 anos quando chegamos aqui e tinha passado 8 anos me observando com aqueles olhos que a diretora da escola tinha reconhecido logo. Olhos de quem lê o que está embaixo do que aparece. E tinha desenhado o que via. Eu fiquei olhando para o meu próprio retrato, feito pela mão da minha neta, e senti uma coisa que não sei nomear direito até hoje. Era vergonha de ser visto, era orgulho, era as duas juntas, embaraçadas, criando um terceiro sentimento sem nome. Tinha uma solidão naquela mulher de costas, e tinha uma firmeza também. As duas juntas, que é exatamente o que eu era, que é exatamente o que sou. O velho Sebastião eu fui entendendo aos poucos, não de uma vez, aos pedaços, da forma que a gente entende pessoa que nunca conheceu, por fragmento, por inferência, por o que os outros disseram e pelo que o silêncio deles não disse. Fui ao cartório uma vez pesquisar os registros antigos. Encontrei o nome da minha avó nos documentos. Encontrei o nome da minha mãe. Encontrei uma data de reconhecimento de paternidade que era 2 anos depois do nascimento. 2 anos que devem ter custado caro, em orgulho, em negociação, em alguma pressão que eu nunca vou saber a natureza. Encontrei também, num registro de terra de décadas atrás, outro nome. Uma mulher, que estava listada como proprietária de metade do terreno antes de uma transferência que ocorreu anos depois. Eu fiquei olhando para o papel. Não era minha avó, era outra mulher, que tinha tido direito sobre aquela terra e que em algum momento, por pressão, por engano, por alguma história que ficou enterrada junto com as pessoas que a viveram, tinha perdido esse direito para Sebastião. O ouro dentro da parede, a lista com cidades e números, o homem que enlouqueceu sozinho. Eu comecei a montar o quadro que nunca ia ser completo. Nunca ia ter todas as peças, porque algumas peças morreram com quem as carregava. Mas o suficiente para entender que Sebastião Ferreira não era simples, que tinha carregado coisa que eu não sei nomear. Culpa, talvez. Arrependimento. O peso de saber que alguma coisa que tinha foi conseguida de jeito que não era totalmente certo, e que guardou o ouro como quem guarda a prova, como quem não consegue se desfazer do crime nem da evidência. Eu não o absolvo, não é meu lugar absolver, mas entendo. Entender não é absolver. Entender é só ter tamanho suficiente para caber a história de outro ser humano dentro da sua, sem precisar julgá-la para lidar com ela. Ele foi complicado, como todo mundo é complicado. E me deixou o que podia deixar, que não era perdão nem explicação. Era terra, era teto, era possibilidade. Recebi e usei. Essa é a herança que importa. Tem uma tarde que eu guardo com cuidado especial. Mateus tinha 18 anos. Estava há 2 meses de ir embora para a universidade. Conseguiu bolsa num curso de engenharia civil numa cidade a 300 quilômetros. Eu tinha chorado sozinha na noite em que a carta chegou confirmando a bolsa. Não de tristeza, de uma coisa que não tem nome certo em português. Aquela coisa que é orgulho e gratidão, e saudade preventiva, e amor tão grande que machuca um pouco. Nessa tarde, ele tinha saído com Heitor para olhar uma construção na cidade vizinha. Heitor tinha começado a levar Mateus em trabalhos maiores, dizendo que engenheiro precisa ver obra de perto antes de aprender a projetar.
Eu estava na varanda. A varanda que Heitor tinha construído no ano anterior, com banco de madeira maciça e trelição de bambu, por onde tinha crescido um maracujá que dava fruta o ano todo. Fazendo costura, quando Lívia chegou e sentou do meu lado. Ela tinha 16 anos. Tinha o cabelo comprido que ela mesma cuidava com uma atenção que eu nunca tive pela própria aparência. Carregava o caderno de desenho, que era a extensão do corpo dela. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol estava descendo devagar, daquele jeito preguiçoso de fim de tarde de interior, pintando as nuvens de laranja e rosa sem cerimônia, como quem faz coisa bela sem precisar de audiência. Vó, ela chamou. Você tem medo de alguma coisa ainda? Eu parei a costura. Olhei para ela. Por que pergunta isso? Porque antes eu sentia medo em você, quando a gente chegou aqui. Não medo de coisa, medo de que não ia dar certo. Ela olhou para o pôr do sol. Agora não sinto mais. Eu fiquei quieta por um momento, pensando de verdade na pergunta, não dando resposta fácil, não dando resposta de adulto que não quer preocupar criança. Porque Lívia não era criança mais e merecia resposta de verdade. Tenho medo de perder gente, eu disse. Isso nunca vai embora. Quem perdeu quem eu perdi carrega isso. Ela assentiu. Mais alguma coisa? Tenho medo de que vocês dois cresçam e se esqueçam de onde vieram. Pausa. Não do lugar, do que o lugar custou. Ela me olhou. Eu nunca vou esquecer. Eu sei, eu disse. Mas falei assim mesmo. Ela voltou a olhar para o sol que estava quase sumindo. Você sabe o que eu mais gosto de desenhar? A casa de barro. Ela me olhou surpresa. Como você sabia? Sei tudo, eu disse. Sou avó. Ela riu. Aquele riso dela, que era de Elisa também, que eu reconhecia sempre, que doía e aquecia ao mesmo tempo. Fiquei olhando para o sol acabar de descer e pensei, esse momento vale tudo, não o ouro, não a terra, não a casa de madeira firme com varanda de maracujá. Esse momento, essa menina do meu lado rindo com o riso da mãe dela. Esse fim de tarde que não vai se repetir jamais porque nenhum momento se repete, cada um é único e vai embora e a gente só sabe o valor depois. Esse momento. Hoje a casa tem 5 cômodos. Heitor foi acrescentando um por vez ao longo dos anos, não de uma vez, não com pressa, do jeito que ele faz tudo. Com cuidado de quem sabe que construção boa não se apressa, que madeira precisa assentar, que fundação precisa de tempo para firmar. Tem horta nos fundos que é minha e que eu acordo cedo para cuidar, porque planta que você cuida de manhã cedo tem outro sabor. Acredito nisso, sem precisar que ninguém confirme. Tem a goiabeira, que cresceu mais, que dobrou de copa, que dá mais fruta do que a gente consegue comer. A pedra ainda está lá embaixo, mas não tem mais nada debaixo dela. Só terra. A caixa ficou na prateleira até o dia em que eu decidi que ela já tinha cumprido o papel. E levei para o cartório com o advogado dos óculos grandes, que já não era mais tão jovem, e perguntei o que fazer com moeda antiga. Ele me encaminhou para um numismata na capital. O que sobrava virou dinheiro documentado, dinheiro com origem registrada, dinheiro limpo que eu podia olhar sem sentir o peso de segredo. Deveria ter feito isso antes, mas fiz quando estava pronta. E pronta era quando era. Mateus se formou. Eu fui à colação de grau numa cidade que eu nunca tinha visitado, de ônibus, com Heitor do meu lado e Lívia do outro, e sentei naquela cadeira de auditório e fiquei olhando para o palco esperando. Quando chamaram o nome dele e ele subiu, de beca preta, de capelo, com aquele jeito reto de andar que era de Joaquim, que eu reconhecia e que me atravessava toda vez, eu não segurei. Chorei. Alto, desta vez. Não de boca fechada, não de travesseiro na cara, não com torneira aberta para abafar o som. Chorei de verdade, com Heitor me dando o lenço sem dizer nada, e Lívia me apertando o braço e o auditório inteiro assistindo, e eu não me importando com nenhuma das outras pessoas naquele lugar. Mateus olhou da beira do palco e me encontrou na plateia. Sorriu.
Aquele sorriso que era de Elisa, que era de Joaquim, que era de todos eles e que era só dele também. E eu pensei, ela está vendo. De onde quer que seja, ela está vendo. E fiquei com isso. Lívia expõe pintura agora, não na nossa cidade, em cidades maiores. Às vezes, em galerias que eu nunca tinha entrado antes de ir às inaugurações dela. Aqueles lugares com chão de madeira clara e parede branca e luzes que valorizam cada traço, que fazem até coisas simples parecer que tem quilômetros de profundidade. Ela pinta casas sempre, casas de barro, casas de palha, casas de madeira, casas no meio do mato, casas com telhado furado e janela sem vidro e porta torta que não fecha direito. Casas que parecem ruína, mas que têm luz dentro. Uma crítica de arte escreveu sobre ela num jornal da capital. Eu guardo o recorte na gaveta junto com o recibo do cartório e a certidão de nascimento dos dois. As coisas que eu não perco, e disse que a obra dela falava de resistência arquitetônica como metáfora de sobrevivência humana, que as casas dela eram retratos de pessoas que não tinham nome, mas tinham história. Eu li 3 vezes. Na terceira vez, entendi que ela estava pintando a mim, e a Elisa, e a todas as mulheres que vieram antes de nós, que nunca tiveram galeria, nunca tiveram crítico, nunca tiveram ninguém escrevendo em jornal sobre a profundidade do que carregavam. Lívia estava fazendo isso por todas elas, com lápis e tinta e aqueles olhos que desde criança liam o que estava embaixo do que aparecia. Eu e Heitor envelhecemos juntos. Do jeito bom de envelhecer junto. Não o jeito em que 2 pessoas ficam presas uma na outra por hábito e medo de recomeço, mas o jeito em que 2 seres humanos foram se conhecendo cada vez mais fundo com o tempo e foram encontrando, a cada camada que a vida tirava, mais coisa que valia a pena. Ele tem mais branco no cabelo agora. As mãos estão mais lentas. A artrite chegou há uns 3 anos, traiçoeira, e ele não reclama, mas eu vejo quando abre o pote de remédio de manhã, o cuidado que precisa, a pausinha antes de começar o dia. Ainda faz algum trabalho de carpintaria, menos escolhido, para quem precisa e não pode pagar. Disse que carpintaria gratuita é diferente de carpintaria cobrada, que quando você não precisa do dinheiro, cada peça que você faz pode ser feita do jeito que merece ser feita. Eu o olho às vezes e penso em como a vida teria sido diferente se ele não tivesse parado no meu terreiro naquela tarde. Se eu tivesse caído do telhado antes que ele chegasse. Se eu tivesse recusado a ajuda por orgulho. Não consigo imaginar. Não quero imaginar. A caixa de metal fica na prateleira, vazia. Eu não a jogo fora. Às vezes Heitor pergunta por que eu guardo coisa que não tem mais nada dentro, e eu fico um momento antes de responder. Porque o que estava dentro não era o mais importante. Ele me olha com aquela expressão de quem já conhece a resposta, mas gosta de ouvir. O que era então? A coragem de procurar, eu digo. Isso não se joga fora. Ele assente, coloca a mão na minha. Ficamos assim. Penso às vezes no que eu vou deixar. Não em testamento, não em bens. Em outra coisa. O tipo de herança que não tem cartório, que não precisa de advogado com óculos grandes, que não está escrito em papel nenhum, mas que passa de alguma forma, que a gente transfere sem perceber, que os que vêm depois carregam sem saber que estão carregando. Vou deixar a terra. Regularizada, documentada, com escritura no nome de Mateus e Lívia já registrada. Fiz isso há 2 anos, com eles presentes, explicando cada papel, porque documento de terra precisa ser entendido por quem vai ser dono, não só assinado. Vou deixar a casa, que não é mais de palha, que tem 5 cômodos e varanda de maracujá e horta nos fundos e a goiabeira que cresceu torta e generosa. Vou deixar a história. Essa história que eu nunca contei por inteiro para ninguém. Só em pedaços, só quando necessário, só quando a confiança era grande o suficiente para segurar o peso.
mas que vive em mim e que vai viver em Mateus, que sabe de onde veio, e que vai viver em Lívia, que pinta casas de barro, porque o corpo lembra o que a mente às vezes esquece. E vou deixar o que a minha mãe não pode me deixar, que a minha avó não pode lhe deixar, que nenhuma das mulheres que vieram antes na minha linhagem teve condição de transferir porque estavam sobrevivendo demais para parar e pensar nisso. Vou deixar a prova de que é possível, de que você pode chegar com 2 sacolas e 2 netos e uma casa de palha podre no meio do mato e uma dor tão grande que parece que vai te engolir. E não ser engolida. De que você pode carregar perda em cima de perda em cima de perda e ainda assim encontrar, debaixo de uma parede de barro, alguma coisa que presta. Não necessariamente ouro, às vezes é só a evidência de que alguém esteve ali antes de você e deixou alguma coisa para trás sem saber que estava deixando. Às vezes é a coragem de abrir uma porta torta e dizer para os seus netos que é aqui que a gente vai recomeçar, mesmo sem acreditar totalmente, mesmo com a voz firme e o coração em frangalhos. Às vezes é o primeiro sim para um homem com caixa de ferramentas e chapéu de palha que observa seu telhado sem ser chamado. Às vezes é um choro solto, finalmente solto, num auditório cheio de gente, porque você chegou longe o suficiente para não precisar mais esconder. Ontem Lívia me ligou da capital. Disse que uma galeria grande, das maiores, tinha entrado em contato, que eles queriam fazer uma exposição grande com o trabalho dela. Que o tema ia ser esse que ela sempre trabalha: casas, resistência, memória. Ela perguntou se eu queria que a exposição fosse dedicada a mim. Eu fiquei quieta por um momento. Não, eu disse. Não, dedica para sua mãe. Silêncio na linha. Vó, Elisa nunca teve galeria, nunca teve crítico, nunca teve ninguém escrevendo sobre o que ela carregava. Eu parei. Mas ela carregou, e você está aqui por causa disso. Dedica para ela. A voz de Lívia, quando respondeu, era de choro segurado, do jeito que eu ensinei sem querer só por ter feito a minha vida inteira. Tá bom, vó. E Lívia? Oi, pode chorar, minha filha, não precisa segurar. Silêncio. Depois o choro dela, bonito, limpo, de quem está sentindo de verdade. Fiquei na linha ouvindo até ela parar. Eu sou Teresa, Ferreira dos Santos, viúva, avó. Esposa de Heitor há tantos anos que o tempo já não me parece a medida certa. Parece que sempre foi assim, que sempre existiu esse homem de chapéu de palha que apareceu quando o telhado estava cedendo. Eu sou mulher que perdeu muito, que enterrou quem amava antes da hora e continuou de pé sem saber direito como. Que chegou numa casa de palha abandonada com 2 sacolas e 2 crianças e sem certeza de nada. Que encontrou ouro dentro de parede. E entendeu, depois de um tempo que não sei medir, que o ouro foi instrumento, foi a chave que abriu a porta, mas que a porta estava em mim. Sempre esteve. Estava em mim quando engoli o choro pela 1000ª vez para não assustar criança. Estava em mim quando subi num telhado que estava cedendo porque não tinha outra solução. Estava em mim quando abri a caixa de metal com as mãos tremendo e decidi guardar antes de comemorar, porque sabia que comemorar antes de planejar é armadilha. Estava em mim quando aceitei a mão estendida de homem que não pedia nada em troca. Estava em mim quando disse para o meu filho que filho de volta não é igual a filho que nunca foi embora, mas que a porta não estava fechada. Estava em mim na noite do auditório, quando chorei alto pela primeira vez em décadas e não me envergonhei. A vida tirou muito de mim. Tirou Joaquim, tirou Elisa, tirou casa, tirou tempo. Tirou o tipo de juventude despreocupada que eu nunca cheguei a ter e que às vezes, raramente, imagino como teria sido. Mas não tirou isso, não conseguiu tirar isso. E no fim de tudo, olhando de onde estou hoje, com o Heitor do meu lado e a goiabeira lá fora e o recorte de jornal sobre Lívia na gaveta,
e a foto de Elisa na prateleira e a caixa de metal vazia como lembrete de que ouro se usa, mas coragem se mantém. No fim, isso foi suficiente. Mais que suficiente. Foi tudo. A casa de palha caiu, mas a mulher que entrou nela não, e essa é a única história que importa ser contada. Fim.